O Hospital Albert Sabin, unidade da Rede Estadual de Saúde do Ceará, recebe uma média mensal de 20 novos pacientes com câncer infantil. Os dados da Secretaria de Saúde do Estado apontam que em 2024 o Ceará registrou 239 novos diagnósticos de câncer infanto-juvenil com internações no Albert Sabin. A oncologista pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin, Patrícia Narelli, está conosco no Jornal Alerta Geral para conversar com os jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira e falar sobre os sintomas e os alertas que pais e pessoas responsáveis devem observar. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan. Bom dia a você, ouvinte internauta. Doutora Patrícia Narelli, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Hoje o Hospital Albert Sabin tem quantas crianças em tratamento contra o câncer? E esse tratamento é bancado 100% pelo SUS? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar falando de um assunto tão importante como esse. Esses dados a gente tem do ano passado, foram diagnosticados 210 crianças com câncer no Hospital Infantil Albert Sabin. E é uma coisa que a gente vem trabalhando cada vez mais, porque a gente, esse triênio, né, entre 2023 para 2025, a gente tem uma estimativa aí de que 7.930 novos diagnósticos serão feitos no Brasil todo entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Então, a gente está se preparando, querendo enfatizar ainda mais sobre o diagnóstico precoce, conscientizando pais, o governo, cuidadores, para que a gente consiga reduzir um pouquinho esse número, né? Fazer a parte que nos cabe. Doutora Patrícia, qual é o perfil desses pacientes que passam pelo Albert Sabin? Geralmente é um perfil de pacientes que eles vêm, é atendido pelo SUS, completamente gratuito, tá? Nosso atendimento. Esses pacientes, eles são pacientes mais que vêm do interior também. Então, o Albert Sabin, ele é um hospital que é referência. Então, nós pegamos tanto os pacientes aqui da nossa região, né, da cidade de Fortaleza, como das cidades vizinhas, para fazer esse atendimento. E geralmente são pacientes que têm uma classe econômica um pouco mais baixa. Jornalista Beto Almeida também conosco aqui no Jornal Alerta Geral. Bom dia, Beto. Bom dia, Luzenor. Bom dia, doutora Patrícia. Doutora Patrícia, como a senhora está à frente aí de uma unidade que é referência no tratamento do câncer infantil aqui no estado do Ceará, eu queria saber da senhora o seguinte: normalmente, quando se recebe um diagnóstico de câncer, você vê, as pessoas costumam encarar isso quase como uma sentença, né? Mas eu pergunto para a senhora, tem diferença entre um adulto, por exemplo, que recebe um diagnóstico do câncer e uma criança, em termos de cura? Há diferença, por exemplo, em relação ao índice de cura desse paciente infantil? Com certeza, existem várias diferenças. No câncer no adulto, a gente consegue ainda prevenir um pouco. A gente sabe que o adulto ali, ele se tiver um hábito de saúde, saudável, se alimentar bem, praticar exercícios físicos, evitar coisas que a gente já sabe que são cancerígenas, alguns alimentos, tabagismo, a gente consegue ali reduzir a chance dele desenvolver o câncer. Na criança, ela não viveu tempo suficiente para isso. Então, o câncer infanto-juvenil a gente não consegue prevenir, tá? Ele acaba sendo um câncer mais agressivo. O que é que seria isso? As células na criança, elas se desenvolvem muito mais rápido, ela se multiplica mais rápido. Mas a quimioterapia, ela foi feita para matar células que se multiplicam de forma rápida. Daí essa é uma grande diferença. O que parecia ser uma desvantagem para a criança, por ser um câncer mais agressivo, acaba sendo uma vantagem no sentido de que a gente consegue tratar melhor do que o câncer no adulto. Se eu tenho ali essas células se multiplicando de forma mais rápida, então eu tenho uma criança que vai apresentar os sinais e sintomas. Primeiro, ela apresenta esses sinais de câncer precocemente. Já o adulto não. O adulto tem um câncer que é silencioso. Precisa estar sempre em atenção a fazer nossos exames de rotina. Já a criança não. Esses sintomas eles de forma precoce e quando a gente institui o tratamento, ele também morre de forma mais rápida. Então a cura ela é maior para a criança.
se Nós descoberto estamos de conversando aqui no Jornal precoce. Alerta Geral com a médica oncologista Patrícia Narelli, do Hospital Albert Sabin, em Fortaleza. Doutora Patrícia, quais são os sinais, quais são os sintomas que pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes devem observar sobre o estado de saúde para que não tenham uma surpresa, como, por exemplo, um diagnóstico do câncer? Olha, é bem difícil da gente falar sobre os sinais e sintomas, porque geralmente esses sinais e sintomas, eles são bem semelhantes a doenças comuns da infância, mas existem algumas peculiaridades que a gente precisa ficar atento. Então, febre, que é muito comum os pais levarem as crianças para emergência por conta de febre, mas aqui a gente fala de uma febre persistente, que dura ali mais de 8 dias e que não tem o sinal e sintoma associado à infecção, à inflamação. Emagrecimento, cerca de 10% do peso que a criança tinha 6 meses antes do diagnóstico, daí o acompanhamento com o pediatra, com o ebiatra, que é o médico dos adolescentes, para que a gente sempre coloque ali naquela curva de crescimento e acompanhar esse ganho ou perda de peso. Manchas roxas pelo corpo, mas precisa atentar que criança, principalmente criança pequena, elas são ativas, vão apresentar manchas roxas nas pernas, mas aqui eu falo de manchas roxas na parte abdominal, que não é muito característico, na parte das costas, que não são locais de pancada. Podemos ter também dores ósseas, dores articulares e dores que acordam a criança de madrugada. Então essa é a característica. É uma dor que você toma ali uma dipirona, um paracetamol e aquela dor ela não passa, ela é persistente e pode acordar a criança de madrugada. Podemos ter também dores de cabeça, principalmente associadas a vômitos no período da manhã. Isso seria uma característica para tumor do sistema nervoso central. Podemos ter também o estrabismo, que é aquele olhinho torto, pode ser só de um lado, dos dois lados. Podemos ter massas abdominais. Então, sempre estar atento a tudo isso, que foge do comum da criança. Então, é um sinal e sintoma que geralmente está presente em doenças comuns da infância, mas aqui a gente olha mais para essa característica de persistência, que foge realmente ao comum. Quando a senhora fala sobre febre persistente, é uma febre de 24 horas, com esse período tão longo e o período de 6, 7, 8 dias consecutivos? 8 dias consecutivos. Não necessariamente aquela febre que dure o dia inteiro, mas que tenha vários picos durante o dia. Mas 8 dias consecutivos, pelo menos. 8 dias a gente fala pelos picos, né? Mas uma febre ali já que passa 5 dias, ela já está estranha. Jornalista Beto Almeida. Doutora Patrícia, o Hospital Albert Sabin hoje, ele dispõe, por exemplo, qual é a capacidade que o hospital hoje tem para atendimento de crianças com câncer? Existe uma demanda hoje reprimida, vamos dizer assim, para atendimento no hospital? Hoje a gente consegue atender muito bem as crianças com câncer. Nós temos o Centro Pediátrico do Câncer, que é um anexo, é um prédio inteiro só para atender e acolher essas crianças e essa família. Em relação ao diagnóstico precoce, nós trabalhamos com um ambulatório que funciona de segunda a sexta-feira. A gente chama de porta aberta, porque a gente só pede que o primeiro profissional que atende essa criança, nos envia uma referência, que seria uma cartinha dizendo o sinal e sintoma que ele percebeu, e aí a gente vai receber essa criança de forma imediata ali e fazer esse acolhimento e primeiro atendimento. Então, a gente funciona com o ambulatório de segunda a sexta-feira como porta aberta e temos essa estrutura de um prédio inteiro ser para internações, para quimioterapia, pequenas cirurgias e procedimentos de diagnóstico também. A senhora falou Inclusive, da dificuldade que existe dos pais, às vezes, identificar os sinais, exatamente porque eles podem se confundir com outras doenças comuns às crianças e até adolescentes nesse período e tal. Mas aí eu pergunto para a senhora o seguinte, talvez o primeiro contato desses pais seja com a unidade de saúde mais próxima, o posto de saúde. Existe algum, digamos assim, orientação para que esses profissionais consigam orientar os pais de crianças nesses casos, por exemplo? Sim, a gente orienta isso mesmo, que procure o médico mais próximo.
seja ele do posto de saúde, seja o pediatra que já está acostumado a acompanhar a criança, seja o ebiatra, que é o médico especialista de adolescente, ou até mesmo na UPA, nas emergências. O importante é que a qualquer sinal ou sintoma, ou qualquer coisa que você perceba diferente no seu filho, você procure o médico para que seja avaliado e confirmada essa suspeita. Caso confirmado, então o médico que fez esse primeiro atendimento, ele não hesite, encaminhe para a gente o quanto antes, porque o diagnóstico precoce, ele realmente salva vidas. É o que a gente tem de melhor para aquela criança, já que o câncer ele não pode ser prevenido na criança nem no adolescente. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a doutora Patrícia Narelli, médico oncologista do Hospital Albert Sabin de Fortaleza. Doutora Patrícia, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, desejar à senhora um bom dia, um bom trabalho e parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês desempenham aí no atendimento a essa população infantil, tanto da grande Fortaleza quanto do interior do Ceará, onde nós estamos chegando neste momento, tanto pela internet quanto pelas nossas 22 emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral. A senhora, o nosso muito obrigado pela colaboração com essas informações tão preciosas para a população do Ceará. Um grande abraço. Vamos continuar falando sobre essa área da saúde, porque o Carlos Silva chega com informação sobre o mutirão que o governo federal prepara para atender milhares de pessoas em todo o Brasil que precisam de uma cirurgia eletiva. Carlos Silva. O Ministério da Saúde prepara para o mês de março um novo mutirão para a redução de filas de cirurgias eletivas. O mutirão será feito em parceria com os estados e municípios e tem como objetivo, de acordo com a ministra Nízia Trindade, diminuir o tempo de espera e garantir mais acesso aos serviços de saúde em todos os estados. Em 2024, segundo a ministra, 14 milhões de brasileiros foram beneficiados com o mutirão de cirurgias, sendo investidos 1 bilhão e 200 milhões de reais. A ministra da Saúde não especificou o volume de recursos a serem destinados para cirurgias neste ano de 2025, mas afirmou que o mutirão passa a fazer parte do Mais Acesso a Especialistas, que é uma estratégia da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde, criando condições para tornar o acesso do paciente às consultas, exames especializados e cirurgias o mais rápido possível. O Mais Acesso a Especialistas, segundo ainda a ministra, terá em 2025 investimentos de 2,4 bilhões de reais nas áreas de oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia. A quase totalidade dos municípios do Ceará já aderiu ao programa Mais Acesso a Especialistas da área da saúde. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, dois assuntos importantes. Primeiro, só retomando aqui a nossa conversa com a doutora Patrícia Narelli, do Hospital Albert Sabin em Fortaleza, e agora essa questão do mutirão trazida pelo Carlos Silva em relação às medidas que o Ministério da Saúde vai adotar para atender a pessoas que precisam de cirurgias eletivas. Tivemos uma boa experiência no Ceará em 2023 e 2024 e que esse mutirão de cirurgias continue também chegando a quem mais precisa no interior e na Grande Fortaleza. Exatamente, Luciano. São dois aspectos aí. Primeiro, a entrevista com a doutora Patrícia. Eu achei interessante, Luciano, porque ela tratou exatamente de um tema que preocupa muitos pais, mas principalmente na ponta para quem precisa do serviço. E você sabe que tem ali o Hospital Albert Sabin, onde ela disse que consegue atender bem as demandas, tanto aqui da capital quanto das pessoas do interior, e isso também mostra o quanto é importante essa estrutura de saúde funcionando hoje para atender crianças e adolescentes vitimadas pelo câncer. O outro aspecto é esse, das cirurgias eletivas. Por quê? Porque o Ceará, e aqui também a nossa capital Fortaleza, a gente viveu recentemente com vários casos e reclamações de pessoas que estavam aí numa fila, dizendo que chegava a quase 2 anos de espera. Então, quando a gente vê essas ações integradas do governo federal com impacto nos estados e nos municípios, isso significa qualidade de vida, é atendimento à população que mais precisa. Então, cirurgia eletiva significa dizer o seguinte, ela no fundo, essa fila, ela nunca vai acabar. O grande problema da fila não é a existência dela,
é a demora no atendimento e o fato de que esses pacientes ficam muito além do tempo necessário, inclusive para corrigir um problema de saúde. Então, quando a gente vê mais investimento para garantir cirurgias eletivas, isso significa que o atendimento está melhorando. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Daqui a pouco tem as notícias sobre chuvas no Ceará, encaminhadas pelo Domingos Távora e já com o Marcos Surlan. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa quinta-feira, um grande abraço. Um bom dia a todos e até amanhã.